Caríssimos, aqui quem vos fala é professor Marcão com mais um Marcão na História. Iniciando mais uma Dica do Marcão. Bom, nesses feriados, né, hoje estamos num feriado de carnaval, eu aproveito para atualizar algumas leituras. E eu li um livro extremamente interessante, que é O Comunista Nu. O Comunista Nu. Esse livro ele foi escrito em 1958, então nós temos uma história aí de 62 anos. Botei no fundo uma música clássica para a gente, digamos assim, apreciar. Então temos aí Mozart, Beethoven, Chopin e outros. Na verdade, uma forma de curtir esse tipo de música e difundi-la, né? Quem sabe outros passam a gostar também. Então, olha só, voltando à nossa dica, O Comunista Nu, 1958. Escrito por um ex-agente do FBI, Cleon Skousen. Ele faleceu em 2006, nascido em 1913. E como ele era um ex-agente do FBI, ele viveu a plenitude da Guerra Fria, aquela luta incessante entre Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética com seus países satélites, né, socialistas, tentando implantar o socialismo no mundo. Bom, é um livro que vale a pena você ler, porque na verdade quem desconhece um pouquinho a ideologia de esquerda vai ver como eles têm uma capacidade muito grande de subverter a ideia, de subverter os conceitos da sociedade. Eu dividi em tópicos para ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, se fôssemos falar a respeito de armas, eles, de acordo com Cleon Skousen, eles na verdade desenvolvem a ilusão que o desarmamento é uma demonstração de superioridade moral. Então, primeira coisa a pregar é o desarmamento. Criação do Partido Comunista. Resistir de qualquer forma, qualquer lei que queira proibir a criação do Partido Comunista. Tribunais. Agora começa a ficar interessante. Usar decisões de caráter técnico dos tribunais para enfrentar as instituições, alegando que viola os direitos civis. Desarmamento. A favor do desarmamento, passando a ideia de que é uma superioridade moral. Usar as leis para enfraquecer as instituições, dizendo que são contra os direitos civis. Então tem que ter pessoas que conheçam o caráter técnico das leis. Escolas. Aqui é uma situação bem interessante. Controlar as escolas e usá-las como centro de transmissão da propaganda socialista. Inserir uma linha ideológica em livros didáticos. Percebam que esse livro é um clássico porque ele é atual. Concorda comigo? A respeito dos jornais e a imprensa, olha só que interessante. Controlar todos os jornais estudantis. Infiltrar-se na imprensa e controlar a redação do editorial. Quer dizer, o editor-chefe e vai mandar colocar lá a reportagem no jornal. Esse, na verdade, tem que ser comunista. E sempre se posicionando a favor do comunismo. Adquirir o controle de postos chaves na TV, rádio e cinema.
Olhem só que interessante, né? Todos os meios de comunicação daquela época. Isso está ocorrendo nos Estados Unidos, né? É o que ele viu. Continuar desacreditando a cultura capitalista americana através da degradação de expressões artísticas. Olha que interessante. Usa a arte para degradar o conceito cultural americano. Não estou falando de um país da América Latina. Estou falando dos Estados Unidos em 1958. Esculturas. Eliminar todas as esculturas históricas dos parques e prédios. Controlar todos os críticos de arte e diretores de museus e teatros. Percebam que vai a uma escala de dominação. Muitas vezes sem que nós tenhamos a capacidade de perceber. Obscenidades. Isso aqui é um capítulo à parte, né? Eliminar todas as leis que regulam a obscenidade, chamando-as de censura. Defender a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento e opinião de acordo com os ideais comunistas. Derrubar os padrões de cultura e moralidade. Olhem só que pérola. Se alguém tem dúvida, é só pegar o livro e ler. Tá lá. Não sei se está em português, mas tá lá. Promover a pornografia e obscenidades em livros, revistas, filmes, rádio e televisão. Meus caros, esse livro, O Comunista Nu, de 1958, parece que foi escrito hoje. Religião. Estamos aí no carnaval, né? Vendo alguns absurdos. Infiltrar-se em igrejas e substituir a religião de revelação por uma religião social, desacreditando a Bíblia. Eliminar as orações ou qualquer forma de expressão religiosa. Constituição. Desacreditar a Constituição, as leis máximas de um país, rotulando-a de inadequada e antiquada. Cultura. Depreciar toda forma de cultura americana, no caso lá dos Estados Unidos, né? Sob o fundamento que é uma pequena parte da imagem global. História. Aqui me afeta diretamente, né? Achei muito interessante. Desencorajar o ensino da história americana. Se fosse aqui no Brasil, seria desencorajar o ensino da história do Brasil. Para que esqueçamos a nossa própria história. Controle socialista. Apoiar qualquer movimento socialista para controlar a educação, entidades sociais, programas de bem-estar, clínicas de saúde mental e etc. Então, eles vão de forma, digamos assim, desapercebida, infiltrando personagens comunistas, marxistas, dentro da própria sociedade. E muitas vezes eles nem sentiam, né, que isso estava acontecendo. Leis contra o comunismo. Eliminar todas as leis ou procedimentos legais que interferem no funcionamento do aparelho comunista. Então, qualquer coisa contrária ao aparelhamento comunista tem que lutar contra. Controlar sindicatos. Infiltrar-se e controlar os sindicatos e também empresas de grandes negócios. Principalmente as estatais. Eu conheço algumas aí que quebraram, ou quase quebraram. Família. Desacreditar a família,
enquanto instituição, encorajar a promiscuidade, a necessidade de criar os filhos longe da influência dos pais, a influência supressiva da família. Então, caríssimos, esse é o livro de 1958, tem 62 anos, escrito em plena Guerra Fria. Obviamente, né, não somos bobos. A gente percebe como é bem atual essa questão. E temos que abrir os olhos. E eu acho que uma das funções dessas dicas do Marcão é ajudá-los a conhecer um pouquinho essa história, que muitas vezes cai no esquecimento. Como foi dito aqui, né? Um dos objetivos era proibir, desencorajar o ensinamento da história americana. No caso nosso, seria desencorajar a história do Brasil. E muita gente fala hoje, né? Manda o indivíduo estudar história. Já me mandaram várias vezes. Mal sabe que eu conheço um pouquinho de história. E eu não entro nem nessa polêmica, porque não vale a pena. Caríssimos, é mais uma dica do Marcão. Apenas para esclarecer algumas dúvidas. Esse livro é muito interessante. Indico por leitura. Forte abraço do Marcão. Fui!